Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Você pegar a legislação atual de incêndio, 2 a 4 anos e multa. Você pegar a do garimpo, que é extrair de florestas, né, produtos minerais, detenção de 6 meses a 1 ano. Ou seja, nessa época não se imaginava que a gente poderia ter 400 balsas que custam de 1 a 2 milhões cada uma no Rio Madeira, cavando o leito do rio para explorar ouro. Nessa época a gente não imaginava que aquelas dragas imensas, Exato. né? Que também que são máquinas impressionantes ali. São tamanhas que não dá para remover. É obrigado a destruir ali, porque não tem como. O Estado não tem logística para fazer a remoção delas. Agora, você imagina o investimento que tem por trás disso, para você colocar um material desse lá na região norte. Então, nessa época, você não tinha o crime ambiental organizado da forma que a gente encontra hoje. Você não tinha hoje o fogo sendo utilizado como uma forma de você forçar a grilagem de terras públicas, como uma forma de você forçar o avanço sobre terras indígenas ou áreas de comunidades ribeirinhas. A gente não tinha esse cenário. E esse é o cenário que a gente está vivenciando hoje. Daí a necessidade de atualização dessa lei. Não dá para você ter uma pena baixa desse jeito para garimpo. Não dá para você não aplicar a lei de organizações criminosas a uma estrutura super sofisticada que atua na exploração do ouro na floresta amazônica, como a gente verifica hoje. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Correio. Eu estou aqui com meu amigo Roberto Fonseca e nós vamos falar sobre uma questão que está na ordem do dia, que é a questão do meio ambiente. O governo federal, ele apresentou um projeto nos últimos dias que endurece as penas para quem comete crime ambiental. Para falar desse assunto, nós vamos conversar com Marivaldo Pereira, ele é secretário para Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Marivaldo, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. Marivaldo, eu queria que você explicasse, assim, em linhas gerais, pelo que a gente já sabe, que é um pacote muito amplo, tem várias medidas. Eu queria, como introdução, que você falasse qual é o ponto essencial dessa mudança que o governo está propondo nesse projeto de lei que está indo para o Congresso. Perfeito. O essencial aqui é o aumento das penas previstas em vários tipos penais previstos na lei de crimes ambientais para que a gente possa ter um tempo maior para a investigação, evitando a prescrição desse crime, que é a perda do tempo do Estado para punir quem praticou esse tipo de crime e aumentar a efetividade da sua punição. Hoje, as penas são muito baixas, o que acaba fazendo com que o processo termine em acordos judiciais, termine em punições muito brandas para o tipo de crime que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, se você pegar hoje, você tacar fogo e queimar 2/3 do Parque Nacional de Brasília, tem uma pena menor do que um furto. Isso não é razoável. Furto é um crime onde você subtrai o patrimônio de alguém sem violência ou grave ameaça. Então não dá para a gente continuar tratando esse tipo de crime assim. A gente tem uma situação em que o Brasil inteiro sofreu muito com as queimadas. A gente teve aqui o DF que ficou uma semana sem ver o nosso céu azul, símbolo da cidade, em razão das queimadas que aconteceram em São Paulo. Queimadas criminosas que atingiram pequenos agricultores, que atingiram grandes agricultores, mas que principalmente trouxeram malefícios para toda a população. Dali você tem uma série de problemas respiratórios, uma série de danos para a população e os culpados por esse crime, se identificados, vão pegar penas muito leves, poucos serão punidos. Então é isso que a gente tenta reverter. É interessante, só um pequeno parênteses em relação a essa comparação que você faz entre furto e incêndio, é que o furto, ele é um crime, digamos assim, específico. Ele atinge um indivíduo apenas, ao passo que o incêndio, ele atinge uma quantidade imensa de pessoas. E esse é o ponto central, que a gente sofreu aqui em Brasília, o que a população na região norte sofre há muito tempo com as queimadas, o que aconteceu no interior de São Paulo foi muito grave também. Então, veja, o crime de queimada, ele traz prejuízos econômicos, prejuízos à saúde pública e coloca em risco a vida de milhares de pessoas. E sem contar o impacto na mudança climática, né? Acho que não dá hoje para você pensar em nenhuma política pública sem pensar o impacto disso na situação que a gente vive hoje dos eventos extremos que vem acontecendo em nosso país. A enchente no Rio Grande do Sul, a seca na região norte, as tempestades agora em São Paulo. Então a gente tem que olhar para isso e adotar medidas para reverter essa situação. Secretário,
a sociedade é dinâmica. Quando a primeira lei de crimes ambientais foi sancionada lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, a pena eram justamente pequenas e tratava basicamente do pequeno agricultor que fazia a queimada para a sua lavoura, do garimpeiro que fazia aquela atividade menor em relação ao ouro, que não seja danosa ao meio ambiente. Só que hoje, 30 anos depois, a realidade é totalmente diferente. O crime organizado está presente. A legislação vai servir para isso, para tentar inibir. Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Você pegar a legislação atual de incêndio, 2 a 4 anos e multa. Você pegar a do garimpo, que é extrair de florestas, né, produtos minerais, detenção de 6 meses a 1 ano. Ou seja, nessa época não se imaginava que a gente poderia ter 400 balsas que custam de 1 a 2 milhões cada uma no Rio Madeira, cavando o leito do rio para explorar ouro. Nessa época a gente não imaginava que aquelas dragas imensas, Exato. né? Que são máquinas impressionantes ali. São tamanhas que não dá para remover. É obrigado a destruir ali, porque não tem como. O Estado não tem logística para fazer a remoção delas. Agora, você imagina o investimento que tem por trás disso, para você colocar um material desse lá na região norte. Então, nessa época, você não tinha o crime ambiental organizado da forma que a gente encontra hoje. Você não tinha hoje o fogo sendo utilizado como uma forma de você forçar a grilagem de terras públicas, como uma forma de você forçar o avanço sobre terras indígenas ou áreas de comunidades ribeirinhas. A gente não tinha esse cenário. E esse é o cenário que a gente está vivenciando hoje. Daí a necessidade de atualização dessa lei. Não dá para você ter uma pena baixa desse jeito para garimpo. Não dá para você não aplicar a lei de organizações criminosas a uma estrutura super sofisticada que atua na exploração do ouro na floresta amazônica, como a gente verifica hoje. Quer dizer, é interessante, né, secretário, que a questão não é apenas a pena em si, é também criar condições para que se faça a investigação correta, nas condições necessárias para você chegar a um crime com essa sofisticação. Exatamente. Olha, um dos primeiros atos do presidente Lula, assim que tomou posse, agora em 2023, foi a retomada da atuação das agências que atuam no combate a crimes ambientais. Então há um esforço muito grande do governo para integrar IBAMA, ICMBio, FUNAI, Polícia Federal, até a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas, que atuam principalmente na região amazônica, mas também em outros biomas. E criou dentro da Polícia Federal a Diretoria de Amazônia, que hoje é um órgão que vem tendo uma atuação espetacular no enfrentamento aos crimes ambientais. Para você ter uma ideia, no ano passado foram destruídas mais de 700 balsas de garimpo ilegal. Esse ano já passou de 500 balsas também destruídas em parceria com os órgãos que atuam na defesa do meio ambiente, IBAMA e ICMBio, principalmente. Esses agentes públicos sentem muita falta de ter uma legislação que dê respaldo a essa atuação. E eles estão vendo na ponta que há uma mudança de perfil no crime organizado, né? Hoje em dia não é mais o agricultor que toca fogo na sua roça e perde o controle. Hoje em dia a gente tem alguém tacando fogo na floresta para explorar aquela área economicamente na sequência. Hoje em dia, a gente tem grandes grupos econômicos se articulando para investir pesadamente para levar um maquinário pesado para o meio da floresta para explorar o ouro e exportar ilegalmente. A legislação, aparentemente, ela é bastante abrangente. Ela tem penas distintas, por exemplo, para mineração ilegal, para desmatamento, para incêndios florestais. Como que está trabalhado isso nessa nova legislação? O padrão que a gente adotou foi de ter uma pena inicial, porque esse crime pode variar. A gente não pode também colocar uma pena alta para o agricultor, que eventualmente o agricultor familiar que perdeu o controle ao fazer o manejo do fogo. Aliás, se ele fizer o manejo do fogo de acordo com o que manda a legislação, ele não será punido, obviamente, porque é uma conduta permitida pela legislação. Mas o grande objetivo foi aumentar a pena máxima. Por quê? Ao aumentar a pena máxima, eu vou permitir que quando esse tipo de crime for praticado por organização criminosa, eu possa usar a lei das organizações criminosas, que vai ter como consequência punir também pela formação de organização criminosa, uma pena que pode chegar a até
12 anos, mas eu vou permitir também o uso de instrumentos especiais de investigação, como é o caso da infiltração e como é o caso da mais conhecida por todo mundo, que é a própria delação. E isso é muito importante num processo penal, porque, veja, muitas vezes a pessoa que é pega praticando esse tipo de crime é o elo mais fraco da organização. E o que se quer, evidentemente, é pegar quem está financiando, quem está patrocinando. Quem está no comando. Exatamente, quem mais lucra com esse crime. Acho que vocês devem se recordar que a Polícia Federal, quando começou a enfrentar o garimpo fortemente lá no primeiro semestre de 23, na terra indígena Yanomami, começou a fazer uma série de operações muito longe da terra indígena Yanomami, porque identificou uma série de redes de empresas e de empresários que se beneficiavam do garimpo ilegal que acabou disseminando a vida de muitos dos povos indígenas que vivem na terra indígena Yanomami. E mais, muitas vezes, o que acontece com o sujeito que está lá cavando a terra, que está lá ajudando a destruir o rio? Muitas vezes ele está vivendo sob uma situação análoga à de trabalho escravo. Verdade. Né? Porque ele está ali no meio da floresta, ele não tem acesso a alimentos, se não for pela pessoa que cuida da logística de levar para ele não tem acesso a nada, né? E aí é uma situação muito propícia a trabalho escravo. Então, muitas vezes você tem mais crimes sendo praticados. O crime ambiental, o trabalho escravo, e quem está ganhando muito dinheiro com isso está em algum centro econômico muito longe da terra indígena, muito longe de tudo isso, e muitas vezes acima de qualquer suspeita. Tem um outro ponto que tem a ver com o pacote, que eu imagino que ele visa resolver um problema que acontece muito em relação a crimes ambientais, que é a questão da prescrição. Né? Quer dizer, o que se observa, vendo a evolução dos casos na justiça e etc., é que muitos desses crimes acabam prescrevendo, e o fato é que prevalece um número muito pequeno de pessoas punidas, o que implica uma certeza, digamos assim, de impunidade. Como é que esse pacote pretende resolver isso? De acordo com o CNJ, na Amazônia Legal, esse índice de prescrição pode chegar a 26%, né? Ou seja, significa o seguinte: o processo não chega não termina no prazo que a lei prevê, e aí quem praticou o crime fica sem a punição. E quando tem a punição, a pena é muito baixa, você acaba fazendo um acordo e pagando cesta básica. Cesta básica, porque é muito baixa. Você tem pena aqui de 6 meses a 1 ano. Gente. Dificilmente uma pessoa vai presa. É detenção de 6 meses a 1 ano, detenção de 1 a 2 anos. Isso não leva ninguém à prisão. E muitas vezes essa pena é necessária, tá? E defendo muito. Por exemplo, você pega um crime de furto, que é um crime sem violência ou grave ameaça. Não é um crime que você vai pegar uma pessoa e imediatamente jogar dentro da prisão. Não, acho que o sistema ele tem as gradações. É diferente de um homicídio, diferente de um feminicídio, diferente de crimes sexuais. Então o sistema ele tem que ter a sua gradação. E mesmo nessa lógica da gradação do sistema, o que acontece com a lei de crimes ambientais é que é muito desproporcional. Como vocês bem colocaram aqui, não é um crime que afeta uma pessoa, é um crime que afeta toda a sociedade, é um crime que afeta o mundo, é um crime que pode levar ao fim de alguns biomas, né? Então, já se discute por quanto tempo a gente ainda vai ter Pantanal, né? Exatamente. Então, a vida do bioma corre um sério risco de daqui a um tempo não existir mais. Extinguir tanto a flora quanto a fauna existente naquela localidade. Então, é muito grave. Então, a prescrição ela é calculada de acordo com o tamanho da pena. Ao promover o aumento dessas penas, tanto da questão da derrubada de área de conservação, derrubada de floresta, incêndio e garimpo, eu aumento esse tempo de prescrição e assim eu permito com que os órgãos de investigação tenham tempo suficiente para promover a oitiva das testemunhas que tem que ouvir, para realizar as perícias que precisam ser realizadas, para fazer uma investigação substancial que permita você denunciar e punir os culpados por esse tipo de crime. Secretário, e em relação à reparação ambiental, está mudando alguma coisa? Como que a nova lei prevê dispositivos para responsabilizar tanto pessoa física, né, quanto empresas? Muda alguma coisa? Muda sim, e esse é um ponto essencial que a Diretoria de Amazônia pediu especialmente para que a gente mudasse esse dispositivo. Há um pedido deles, e a gente incluiu na alteração do artigo 20, que diz o seguinte: a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, o que já é via de regra,
considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido e pelo meio ambiente, incluídos os danos climáticos e os serviços ecossistêmicos afetados. Ou seja, é possível hoje você aferir, se você destrói uma área, além do dano causado à área, é possível aferir quanto de carbono deixou de ser capturado a partir da destruição daquela floresta, qual foi o dano à fauna, qual foi o dano à flora, enfim, a ideia é que todos esses danos sejam aferidos e cobrados no momento da sentença, né? Porque esse é um outro ponto também, né? Se muitas vezes a ameaça de prisão, a ameaça não funciona, o bolso geralmente funciona. Quando você ataca o bolso, você acaba tendo resultados muito efetivos. E exatamente por isso o governo publicou recentemente um decreto atualizando as multas aplicadas em razão de infrações ambientais na esfera administrativa. Nesse caso foi possível decreto porque essas multas estão previstas em decreto, foi uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente. Mas quando a gente trata... Pode falar. Quando a gente trata de responsabilização, e vamos falar especificamente das empresas, a responsabilização ela é solidária, individual, ou não? Ela é solidária no caso da empresa? Como que está previsto isso? No caso do processo penal, ela é pessoa física, ela não vai chegar na empresa, mas quando a gente fala na seara administrativa, aí sim ela vai para as empresas. É importante a gente colocar que no governo Lula a gente teve uma mudança de postura muito importante na Advocacia Geral da União. Sempre que a gente tem a prática de algum dano grave contra o patrimônio público federal ou contra os recursos públicos, a AGU tem ingressado com a ação exigindo a reparação. Não só a reparação do dano, mas também exigindo que os danos, a integralidade dos danos causados ao poder público, ao erário, sejam ressarcidas. E é a mesma linha, isso é que inspirou esse dispositivo aqui. A AGU já tem feito isso, já tem feito essas cobranças perante empresas que causam danos ambientais e outros tipos de danos também. Então, acho que é uma nova forma de agir do poder público e que a gente tem que prestigiar. Secretário, tem uma polêmica, a gente sabe muito bem, em relação a como os poderes, a visão que os poderes têm em relação ao meio ambiente. E nós sabemos que da influência, digamos assim, do setor do agro no Congresso. Qual a expectativa? E sabemos também que o agro tem posicionamentos que mostram que o setor tem consciência em relação ao meio ambiente, mas muitas vezes o próprio setor é acusado também de responsabilidade em relação a esse cenário complexo relativo ao meio ambiente. Qual a expectativa do governo em relação à avaliação desse projeto num Congresso com essas características que tem hoje? Olha, a expectativa é muito positiva. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, porque o agro perdeu muito com essa onda de incêndios, né? A gente teve uma série de lavouras que foram queimadas, a gente teve uma série de maquinários que foram destruídos, a agricultura familiar sofreu muito, e aí quando a gente fala do agricultor familiar, muitas vezes a perda da colheita pode significar a família passar fome, né? Diferente do grande empresário. Então todo mundo perdeu com essa onda de incêndios que a gente enfrentou. O poder público teve que gastar muito dinheiro, estados, municípios, a União teve que despejar muito dinheiro que já não tinha para poder fazer frente a esses incêndios. Então, há uma preocupação muito grande sobre esse problema. O ministro Lewandowski esteve numa reunião com governadores que estavam mais afetados por esses incêndios. Muitos deles são estados que se destacam pelo agronegócio. E muitos desses governadores colocaram na mesa a exigência de que a gente aumentasse as penas para a prática. Basta dizer que Mato Grosso, por exemplo, foi um dos mais atingidos. Exato, né? E foi um dos governadores que trouxe esse tema à tona, porque, ou seja, ninguém quer conviver com esse tipo de problema dos incêndios. E mais, os eventos extremos, né? Se a gente começar a viver a cada 3 meses ter um evento extremo, então a gente teve o Rio Grande do Sul, né, no início do ano, aí agora a gente tem a situação dos incêndios que pegou praticamente quase todas as regiões do país. Se a gente for a cada 3 meses ter que lidar com eventos extremos, como é que fica a produção? Como é que fica o agro? Então está todo mundo preocupado com essa situação e aí por isso que eu acredito que, obviamente, o Congresso Nacional vai debater o tema, certamente nós teremos alterações, teremos coisas que podem ser incluídas, coisas que podem ser retiradas, isso é da democracia, é do debate democrático, mas eu acredito muito na aprovação ainda esse ano de uma proposta que leve ao aprimoramento da lei de crimes ambientais. A ideia é tramitar em regime de urgência, porque o Congresso meio que ainda está meio parado por conta das eleições municipais que estão movimentando o país.
vamos falar, vai voltar em novembro, dezembro. A ideia é ter o regime de urgência nesse projeto? A gente já identificou 3 pedidos, 3 requerimentos de urgência sobre um projeto de autoria do senador Davi Alcolumbre, que é relatado pelo deputado Patrus Ananias, e um outro projeto que agora eu não me recordo o nome do deputado, que acho que hoje, entre ontem e hoje, apareceu um requerimento de urgência. Então já tem requerimentos sendo apresentados, acredito que após as eleições eles devem ser apreciados pelo plenário da Câmara, né, e podem ser votados. Acho que o projeto de autoria do senador Davi Alcolumbre tinha, da última vez que eu computei, tinha 44 projetos apensados a ele. Eu digo a última vez porque os próprios parlamentares estão trazendo propostas, porque há uma demanda da população que é representada por eles para que enfrente esse problema. Então, e se você pegar, tem todos os partidos ali. Todos os partidos têm proposta, da base do governo até a oposição. Todo mundo tem proposta para tornar mais rigorosa a punição prevista na lei de crimes ambientais. Se vai ficar só na situação de incêndio, se vai ampliar para o desmatamento, esse é um debate que o Congresso precisa fazer. Mas hoje há um consenso de que a pena prevista na lei, ela é desproporcional, mais uma vez voltando em relação ao dano causado. Quando a gente prevê um tipo penal, a gente pergunta, né, no primeiro ano do curso de Direito, qual é o bem jurídico a ser protegido? Nesse caso, a gente colocou aqui bem, o bem jurídico, ele é muito amplo, ele é muito importante, e a gente precisa tratar com mais rigor. Marivaldo, você comentou já em pelo menos 2 respostas que você deu aqui pra gente, sobre diferentes episódios, né, ligados aos extremos climáticos, né? Você comentou primeiro sobre a enchente do Rio Grande do Sul, depois a temporada de incêndios, e na primeira resposta você comentou sobre o caso de São Paulo, que você está vendo, que não preciso dizer, que é o assunto que dominou a semana e que se estende. A minha pergunta é, na prática, do que a gente está falando aqui, em boa parte, é sobre responsabilização. É preciso responsabilizar as pessoas por algo que está acontecendo. Pegando o caso de São Paulo, há uma grande troca de acusações, né? O governo criticando a ANEEL, que critica a ENEL, que critica a prefeitura, que a prefeitura também critica. Quer dizer, é preciso também ter uma legislação mais rigorosa ou basta apenas cumprir o que já está previsto, na sua avaliação? Olha, a gente precisa, quando acontece o evento extremo, e aí começa a mesma confusão a gente teve lá no Rio Grande do Sul. Isso, também, exatamente. Né? Você lembra a história do aeroporto, sim, a confusão, e claro, aí quem que vai arcar com o prejuízo do aeroporto para retomar o aeroporto? Isso daí, quando a gente está tratando, a gente está cuidando da ferida. Quando a gente enfrenta o crime ambiental, a gente está cuidando da causa dessa ferida. A gente está prevenindo que a ferida venha a acontecer. Então, a gente precisa agir antes. Para agir antes, hoje os instrumentos são muito frágeis. Hoje o instrumento na legislação penal, ele é muito frágil. Então, hoje, a gente precisa, além de todo o esforço que vem sendo feito pelo governo, de fortalecimento dos órgãos que atuam no enfrentamento a crimes ambientais, de apoio a esses órgãos, a gente precisa ter uma legislação mais rígida, porque senão vale a pena. Se o sujeito vem, taca fogo numa área, depois explora essa área por anos, tá? Seja lá com que atividade econômica for, e depois ele é descoberto e não sofre punição nenhuma, vale a pena. Se ele é descoberto e paga lá 100 cesta básica, aí vale a pena, continua valendo a pena. Sai barato. Sai barato. Então ele continua praticando esse tipo de crime. Então a gente tem que aumentar esse rigor para que também os agentes de segurança pública que estão na ponta, muitas vezes arriscando as suas vidas para proteger o meio ambiente, não se sintam numa situação de enxugar gelo. Porque se fica barato, você tira, por exemplo, na mineração, você tira 400 balsas do Rio Madeira, você volta no mês seguinte tem 400 de novo. Imagina aquele agente que tá lá no meio de uma operação daquela, madrugando dias e dias ali, muitas vezes sendo hostilizado por quem tá trabalhando no garimpo. Imagina como é que se sente esse policial ou esse agente do IBAMA ou do ICMBio. Ele se sente numa situação lava-gelo, de enxugar gelo, e muitas vezes são ameaçados, né? Como aconteceu aí, a gente teve o caso do indigenista, né? Do Bruno e também do jornalista do Bruno e do Dom. Uma situação em que é isso, são pessoas que lutam para defender o meio ambiente, lutam para defender toda a coletividade, porque todos nós nos beneficiamos dessa proteção do meio ambiente e muitas vezes acabam tendo sua vida colocada em risco. Por isso que tem que ser rigoroso. Mas, secretário, e em relação à celeridade judicial, a gente está falando de legislação, e a aplicação, ela também não precisa ser aprimorada?
Precisa, e acredito que assim, com penas mais rígidas e com o olhar que está se dando para esse tema, né, com a mobilização que aconteceu agora, por exemplo, né, a gente teve na situação dos incêndios uma mobilização muito grande de todos os poderes para dar celeridade, né? Desde a Polícia Federal para que os inquéritos que estão apurando pudessem tramitar, e aí a gente está vendo algumas operações que a PF já identificou em vários estados, pessoas que causaram esses incêndios, e aí os inquéritos estão andando. Muitas vezes não se tem informação sobre o resultado do inquérito, porque o conteúdo de uma investigação é sigiloso, por questões óbvias. Se você divulga o que está acontecendo ali na investigação, o possível culpado, quando ele perceber que está chegando nele, ele dá um jeito de desaparecer ou de destruir prova. Então, muitas vezes, esse inquérito é sigiloso. Então, a PF agilizou essas investigações. A gente teve agora uma mobilização do Poder Judiciário com a assinatura de um pacto focado nessa questão ambiental, uma parceria que envolveu principalmente o CNJ e o Ministério da Fazenda na área que trata da transição energética, dessa preocupação também com o clima. Então, todos os poderes estão mobilizados para tentar dar essa celeridade. Agora, com mais instrumentos, a gente incentiva que os agentes instaurem o inquérito, investiguem e busquem apurar, porque sabe que vai ter tempo suficiente para concluir a investigação. Agora, você imagina um agente que se dedica, está lá investigando, e quando está quase acabando a instrução processual, passa o prazo prescricional. Você está desincentivando a investigação. Então, muitas vezes, ao invés de dedicar nesse tipo penal aqui, que tem uma pena máxima de 1 ano e vai prescrever rapidamente, ele pega um outro que tem pena maior e foca nele. Então, e foca na investigação dele. O Roberto, ele perguntou no início da nossa entrevista essa questão da legislação ambiental, que vem do governo Fernando Henrique e para uma determinada realidade ali nos anos 90. O senhor comentou aqui que os inquéritos da Polícia Federal, os atuais inquéritos, eles estão em sigilo, estão correndo, etc. Mas o que já dá para dizer em relação ao crime organizado ambiental? O que já se pode falar da extensão das atividades? Eu pergunto porque a gente sabe, a gente que acompanha e o trabalho da polícia, a gente vê que esses determinados grupos, ele tem várias frentes. Atuam com drogas, atuam com armas, atuam com terrorismo. O que já se sabe? Quantas organizações? E quais são as grandes, as médias, de pequeno porte? São organizações regionais ou não? Você já é possível falar em um encadeamento nacional ou transnacional? Até? Sim, olha, lá na Secretaria de Assuntos Legislativos, a gente conversa muito com a Diretoria de Amazônia, lá da PF, delegado Humberto Freire, que atua lá junto com toda a sua equipe, que tem um trabalho primoroso no enfrentamento a essas organizações. O que é possível dizer é que a logística, que muitas vezes serve ao tráfico de drogas, também serve ao crime ambiental. Isso é possível você afirmar, porque o avião que faz o transporte de um produto ilícito pode fazer o transporte, vai fazer o transporte do maquinário, vai fazer o transporte do combustível para as máquinas que estão funcionando lá no garimpo. Então, há uma proximidade muito grande dessa logística utilizada pelo tráfico de drogas, que é o grande atividade ilícita econômica praticada pelas grandes organizações criminosas no país. Carro-chefe, né? Exatamente. Assim. E também os crimes ambientais. Agora, poder afirmar com certeza o entrelaçamento entre as organizações que exploram um ou outro, acho que só a conclusão das investigações é que vão poder demonstrar. Mas o fato é que há uma ramificação muito grande de quem explora esse tipo de atividade, e as operações da Polícia Federal vêm demonstrando isso e apontando a importância de que os órgãos de combate à lavagem estejam atentos a isso, que o Congresso Nacional esteja atento a isso na hora de propor legislações mais efetivas para isso, e vem demonstrando também que o Judiciário, para o Judiciário estar atento a isso. E por isso que isso vem gerando uma grande comoção, porque a grande consequência a população está sentindo e está clamando por uma porque solução. No caso do Bruno e do Dom, que a gente mencionou aqui na conversa, um dos presos e as investigações mostraram isso, que havia o grupo que estava envolvido na morte dos dois tinha ligações com o tráfico de drogas, com pesca também ilegal, e além de invasão de território de reserva indígena. Sim. Que aí Bruno e o Dom foram denunciar essa sequência de crime e foram
brutalmente executados. E a pessoa que foi presa, inclusive com conexões com o exterior, países vizinhos, quer dizer, mostra como é uma capilaridade muito evidente, assim, muito forte nesses crimes. Né? E a gente tem, infelizmente, o que o Brasil mais tem é lideranças que passaram por isso, né? Que acabam executadas ao denunciar a atuação do crime organizado, seja na derrubada da floresta, como muitos ambientalistas que foram mortos, ou o avanço do crime organizado sobre a agricultura familiar, né, áreas ocupadas por sem terra, né, a gente tem os massacres que mancharam a nossa história. Então, infelizmente, a gente tem um país em que há um cenário em que muitos desses lutadores que ousam denunciar acabam perdendo suas vidas em razão disso. E é isso que a gente precisa reverter. E também em relação à extração ilegal de ouro, né, que muitas das rotas utilizadas para retirar o ouro do país é a mesma utilizada para o tráfico de drogas. Então há um vínculo entre as duas atividades. Há um vínculo e basta a gente pegar as aeronaves que são presas por lá, né? Que tira tudo que puder de dentro da aeronave para conseguir transportar o máximo de coisas possível. O maquinário pesado, ele é cortado, né? E depois soldado no local de exploração. É uma coisa... E muitas vezes as pessoas perguntam, isso é interessante, Roberto, quando você aprende uma aeronave, por que não usa essa aeronave? Aí as forças, uma reunião com o pessoal da aeronáutica e do IBAMA também, eles colocaram: quem é o piloto que vai confiar em utilizar uma aeronave dessa, que você não tem histórico nenhum de manutenção, você não sabe, cheio de gambiarra, e aí você vê nas fotos, tem gambiarra, tem aeronave que você coloca galão de combustível dentro dela para aumentar a autonomia de voo, e uma mangueirinha, assim. Então, Deus do céu. O que deve ter de acidente que a gente não fica sabendo, é grande. E aí uma das coisas que a Damaso até colocou, bem interessante isso também, conforme aumentou ali na terra indígena Yanomami, né, a fiscalização e a atuação do Estado, o preço da hora-voo disparou. Porque não é qualquer um que está disposto a voar por ali, porque sabe que pode tomar um prejuízo muito grande. Então, muitas vezes, um piloto desse perder um avião, perder um helicóptero, é um prejuízo muito grande. Ou seja, é criando barreiras que a gente vai inibir a prática do crime. O crime, ele funciona pela lógica econômica. Se vale a pena, muita gente começa a praticar. Se você cria barreiras para inibir a prática do crime, você vai desestimulando a prática desse tipo de crime. Acho que é isso que o governo federal vem se esforçando para fazer, mas tem muito chão pela frente ainda há muito que ser feito. Esse é um ponto que eu queria tocar, já que a gente está falando de que é preciso fazer muito ainda. No Brasil existem vários exemplos, e eu vou lhe perguntar, de que dizem que, olha, a lei é boa, mas a fiscalização é que é falha. Muito bem, partindo desse projeto de lei que o governo entende que ele atende às necessidades e o que precisa ser feito em relação ao combate ao crime ambiental, como é que está em relação ao efetivo? Você mencionou, secretário, que há uma integração entre diferentes agências e tal, mas a gente sabe também que existem limitações orçamentárias, contratação, gente para trabalhar. Como é que está sendo tratado isso? Olha, exatamente, acho que a grande barreira que a gente tem é o limite orçamentário, é uma barreira, mas o governo vem tentando priorizar o fortalecimento de todas as agências que têm feito essa atuação. Paralelamente a isso, a gente, particularmente no Ministério da Justiça, a gente tem buscado outras fontes alternativas de recursos para investir, para não só ter o agente, mas ter condições de viabilizar essa atuação, como a aeronave, como equipamentos, etc. Nós assinamos no primeiro semestre ainda, acho que na virada ainda esse ano, o Amazônia Segura e Soberana, uma iniciativa fantástica iniciada pelo ministro Flávio Dino, que estava na Justiça e agora está no Supremo, e que foi assinada pelo ministro Lewandowski, e que tem como objetivo dotar tanto a Polícia Federal como as forças de segurança da região da Amazônia de instrumentos para poder enfrentar os crimes ambientais. Então lá está prevista a contratação de hora de voo de helicóptero, lá está previsto a instalação de um centro de cooperação internacional para a proteção da Amazônia, que inclusive
teve o contrato de locação do prédio assinado ontem pela diretoria da Amazônia. Exatamente, acabou de ser assinado, novinho, foi assinado ontem. Então tem uma série de medidas que estão sendo adotadas por meio de recurso do Fundo Amazônia, parceria com o BNDES, ou seja, recurso a fundo perdido, para poder dotar o poder público de condições de enfrentar essa nova realidade do crime organizado na região amazônica. Só nesse ano está previsto uma execução de quase 200 milhões. E aí tem mais recursos para o próximo ano para a gente poder apoiar os estados que vão atuar de forma integrada. É um recurso que vai ser utilizado para a implementação de um plano tático operacional que foi pactuado pela diretoria da Amazônia, junto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, com cada um dos estados da região amazônica. Então, são medidas que a gente está buscando para fortalecer a atuação do estado. Mesmo com todos os limites que a gente tem, a gente segue avançando e os resultados estão aí. Secretário, queria aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco também sobre a eleição municipal. O senhor foi ex-presidente do PSOL aqui no Distrito Federal e nesse primeiro turno das eleições o PSOL saiu de 5 prefeituras em 2020 para nenhuma eleita, mas ao mesmo tempo está disputando a maior cidade do país, o maior orçamento. Que balanço que o PSOL consegue já fazer da eleição, do resultado das prefeituras e como esse segundo turno pode ser importante em São Paulo para o partido? Olha, para o partido é muito importante esse segundo turno. Acho que a candidatura do Boulos vem demonstrando uma capacidade muito grande de apresentar propostas para a população, apresentar caminhos, de dialogar diretamente com a população e acho que já está fazendo história e torço muito como companheiro de partido que ele consiga se eleger e mostre que é possível fazer uma gestão para todo mundo na maior cidade do país. Agora, num balanço geral, eu acho que o que essa eleição mostra? Mostra que o movimento que vem acontecendo em todo o mundo de crescimento de um radicalismo de extrema direita, ele nos obriga a buscar caminhos para buscar uma unidade maior do campo democrático e popular. Então é muito importante que a gente comece a sentar e construir alternativas de poder que dialoguem diretamente com a população e permita uma unidade maior de quem faz frente a essas bandeiras. Infelizmente, esse crescimento vem crescendo no Brasil um campo dentro da democracia, mas que tem como principal bandeira o ataque à democracia. E isso a gente não pode deixar acontecer. A democracia é o nosso bem mais precioso. A possibilidade de divergir, a possibilidade de colocar projetos distintos e expor esses projetos à população para que possa decidir, isso é um bem muito grande. Muitos morreram lutando pela democracia. E nós não podemos deixar que essa democracia se vá. Temos que lutar e defendê-la, e para isso é muito importante que a gente busque uma unidade maior de todos aqueles que acreditam na democracia, que defendem a democracia e que entendem que o Estado é muito importante. A presença do Estado é muito importante para reduzir as desigualdades, para a inclusão da população historicamente excluída. A gente pode até entender que a ascensão de um determinado campo político automaticamente reflete a redução ou a perda de território, digamos assim, de um outro campo. Nessas eleições, falou-se muito especificamente do PT e de uma forma mais geral da esquerda. Na sua avaliação, por que a esquerda perdeu tantos votos, perdeu tanta atração? Qual o problema da esquerda? Olha, eu não acredito que o grande perdedor dessa história seja a esquerda. Eu acho que tem outros partidos que atuavam no centro ou na centro-direita que foram os que mais sofreram com essa ascensão da extrema-direita. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, o PSDB, que já foi um dos maiores partidos do país, não elegeu nenhum vereador em São Paulo. É a primeira vez na história que a gente não tem um vereador do PSDB em São Paulo, né? E que é algo, e digo isso com grande preocupação, porque eu preferia muito mais que a grande polarização do país fosse entre a esquerda e o PSDB, e não entre a esquerda e o que a gente está assistindo da extrema-direita. Né? Veja, e isso é muito importante. Quando se fala de polarização, eu acho um termo até bastante equivocado, porque polarização parece que
tá um lado radicalizando para o outro e o outro lado radicalizando para o lado. Esquerda e direita estão radicalizando. Não há uma radicalização da esquerda. Pelo contrário, há uma tentativa da esquerda de busca de outras forças, e aí vide o presidente Lula. O que é o governo do presidente Lula? É uma frente ampla de pessoas que abraçaram a democracia e protegeram a democracia contra um discurso que resultou no dia 8 de janeiro, que a gente viu aqui em Brasília. Presenciamos aqui em Brasília uma tentativa de golpe que atacou todas as instituições, o executivo, o legislativo e o poder judiciário, e que felizmente não foi vitoriosa. A gente precisa fazer com que as urnas nos blindem de novas tentativas como essa. E acho que essa é a grande tarefa que as lideranças da esquerda e do campo democrático têm pela frente. Mas o que explica, por exemplo, secretário, a ausência, por exemplo, o PT não conquistou nenhuma prefeitura. Onde está no segundo turno está com grandes dificuldades. É uma perda do discurso? Há uma readequação do discurso? O senhor acredita que esse é o grande desafio? Olha, a comunicação, ela muda com um dinamismo muito grande. Então, sem dúvida alguma, a gente precisa buscar caminhos de como conseguir comunicar para a população tudo aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu coloquei aqui uma série de iniciativas que a gente vem fazendo na defesa do meio ambiente. A gente assistiu na gestão passada o desmonte das agências que atuavam na proteção do meio ambiente. A gente assistiu aqui um delegado da Polícia Federal que foi perseguido por ousar investigar um crime ambiental. A gente assistiu um fiscal do IBAMA que foi perseguido porque multou o ex-presidente da República quando ele estava praticando um crime ambiental. Então a gente assistiu toda sorte de desmandos na área ambiental. Hoje a gente está vendo o governo federal fazendo um esforço muito grande para recuperar tudo isso. Então talvez o grande caminho seja a gente investir na forma como a gente está comunicando isso para a população, porque não dá para a gente acreditar que a população é contra a proteção do meio ambiente. Acho que muito pelo contrário. Acho que hoje é uma preocupação prioritária de todo mundo. Então a gente precisa procurar caminhos para dialogar mais, para comunicar mais e mostrar que construir leva tempo, demanda muito trabalho, demanda muito recurso. Destruir é muito fácil e a consequência é muito grande para a população. O que a gente vivencia hoje começou lá atrás, primeiro ano da gestão passada, quando a gente teve o Dia do Fogo, onde vários incêndios foram coordenados e aconteceram na região amazônica, com muitos áudios demonstrando que houve uma combinação envolvendo autoridades que estavam no governo passado. Então começou ali. E quando a gente estava analisando os projetos de lei sobre o tema, é muito interessante isso. Você começa a ver, toda vez que tem uma organização concatenada para atear fogo na floresta, começam a surgir projetos tentando enfrentar o tema. A gente vivenciou isso o tempo todo, mas é a primeira vez que o governo federal, agora, na nova gestão, o governo federal encampa e enfrenta esse problema. Articulou todo mundo, abaixamos crédito extraordinário, ou seja, gastamos o que não tinha para poder enfrentar esse problema e agora estamos propondo uma legislação para fazer frente a isso. Isso só mostra o compromisso do presidente Lula com o tema ambiental. E acho que é isso que a gente tem que comunicar mais. Acho que a grande lição dessa eleição demonstra o seguinte: temos que comunicar mais as ações que o governo federal está fazendo para proteger o meio ambiente, para proteger a população, para proteger os direitos e garantias que a gente conquistou com muita luta na Constituição de 88 e que não podemos perder em hipótese alguma. Muito bem. Marivaldo, nosso tempo já está acabando. Vou fazer uma última pergunta, rapidinho. Por favor. A autoridade climática, sai ou não sai? Olha, esse é um tema muito importante, vem sendo debatido dentro do governo, mas eu não consigo te dar detalhes, porque esse é um tema do Ministério do Meio Ambiente, da nossa querida ministra Marina Silva. Mas isso não passa pelo Ministério da Justiça? Não, isso não passa pelo Ministério da Justiça, é um debate que ela já vem travando junto com a Casa Civil e acredito que deve sair em breve. Acho que a ministra Marina Silva vem tendo um trabalho essencial nessa luta, nessa articulação do governo federal para enfrentar os crimes ambientais, para enfrentar esses eventos extremos, e acho que esse tema da autoridade deve ser concluído em breve. Acho que é uma bandeira muito importante que ela vem defendendo dentro do governo. Muito bem. Secretário, muito obrigado pela sua vinda aqui no podcast. Venha mais vezes. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês aqui para o tema que vocês quiserem. Tá certo. Obrigado, Roberto. A edição do podcast do Correio fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.